gente, queria estar aí, ó, abraçar todo mundo, poder desejar Feliz Natal, poder orar junto, mas o que nós vamos fazer? Vamos continuar nos assegurando assim e ficando firme nessa batalha, orando junto, tá bom? A reflexão de hoje tem a ver com o que aconteceu lá no passado através dos judeus. Então, abra sua Bíblia aí no livro de Romanos, capítulo número 3, versos 19 e 20. Então, Romanos, capítulo número 3, versos 19 e 20. Eu vou dar um segundinho aqui para você abrir, tá bom? Enquanto isso, eu vou orando e pedindo a Deus a direção dele nessa reflexão. Pai, eu quero te agradecer, Deus, pelos dias que tem nos dado, pela direção, pelo ano em si que nos deu proteção, inclusive, sobre essa peste que ronda o mundo inteiro. E, Senhor, graças a Deus, tem, assim, nos protegido em todos os sentidos, Deus. Eu quero te agradecer por isso. Te agradecer por cada residência das pessoas que frequentam a família Vila Elisa, que pertencem à família Vila Elisa, consequentemente são dos teus também. Então, no nome de Jesus Cristo, se conosco neste momento, nos alertando, Pai, para o que Paulo diz através desse trecho da carta de Romanos. No nome de Jesus, Deus, nos orienta, trabalha conosco. Em nome de Jesus, amém. Sabemos todos, né, que essa carta ela é direcionada a um grupo de pessoas que levavam uma vida bastante conturbada, bastante de libertinagem em si. Então, Paulo afirma aqui nesses dois versículos de capítulo 3, verso 19 e 20, bem assim, ele fala, ora, sabemos que tudo o que há na lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, então. O que acontece aqui? E o que corremos o risco de deixar que aconteça conosco? Por exemplo, a gente sabe que os judeus tinham como definição na vida deles, pelo fato de terem sido, né, uma nação escolhida por Deus, de se acharem os responsáveis pelo Velho Testamento, pela lei em si, e que eles já não precisavam fazer mais nada, eles já eram salvos, portanto, não precisava de fazer mais nada. Tá, esse foi o grande erro deles, porque nas alturas do campeonato, a tarefa que eles tinham que fazer, que era conduzir essa palavra aos demais povos, não fizeram. E com isso é que nós vimos esses dias atrás que eles então foram cortados. Ok, o que agora Paulo está alertando a nossa igreja, inclusive nos dias de hoje? Para não corrermos o risco de nos envolvermos, né, com a questão da religiosidade, com as práticas das denominações das igrejas e achar que executando essas práticas, achar que executando as regras, as normas de cada igreja, então é o suficiente para que sejamos salvos. Pelo contrário, Paulo está afirmando, assim como Tiago também afirma. É evidente, Tiago fala que a fé sem obra, ela é morta, mas Paulo vem e parece que diz o contrário, que não é pela obra que seremos salvos. Óbvio, eles estão falando exatamente a mesma coisa, porque a fé na questão da religiosidade e executar a obra nesse sentido, também você não tem salvação, também eu não teria. Mas ao contrário,
Se eu tenho a lei que me direciona, que me traz a consciência, o erro, o pecado que eu estou cometendo, como Paulo está dizendo aqui, essa é a obra em que eu devo de participar. A obra de perceber o quanto que a lei me ensina, de perceber o tanto que a lei me corrige. Como, por exemplo, Jó já havia alertado quanto a isso. O livro de Jó, capítulo 5, versos 16, 17 e 18. Na verdade, vamos até pegar o verso 15. Verso 15, 16 e 17, tá bem? Capítulo 3 de Jó, capítulo 5, desculpem. Capítulo 5 de Jó, versos 15, 16 e 17. Jó nos alerta desde aquele tempo bem assim. Porém, Deus salva da espada que lhe sai da boca, salva o necessitado da mão do poderoso. Assim, há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua própria boca. Verso 18, olha que interessante, que é o que precisamos também absorver muito bem. 17 diz assim para nós: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Muitas vezes, comigo já houve isso. Eu querer determinada coisa, eu lutar por determinada coisa, Deus vem e faz exatamente o contrário. E muitas vezes aconteceu de eu não entender. Porém, hoje, estando mais próximo dele, estudando mais a palavra dele, permitindo mais essa correção, aceitando essa correção da qual Jó acaba de citar, então eu consigo identificar exatamente onde eu devo ficar, onde eu devo estar, na verdade. Debaixo da condução, debaixo do querer, debaixo da vontade desse Deus que sabe tudo e muito mais, além daquilo que eu posso saber que seria 1 minuto, 2 ou 5 ou 10 ou o dia seguinte da minha vida, que eu não sei nada, mas Ele sabe. Então, vamos orar para que nós, ali da igreja Vila Elisa, possamos ser assim, pessoas que aceitam a disciplina de Deus, pessoas que aceitam as correções de Deus, pessoas que possam de fato demonstrar a ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, eu vou orar agora, dizer a vocês o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando e que cada um faça a mesma coisa, colocando no grupo suas dificuldades, seus desejos e inclusive até seus agradecimentos. Pai, eu quero te agradecer, Deus, porque o Senhor tem respondido às minhas orações quase que de imediato. Então, no nome santo de Jesus Cristo, continua tomando conta da minha vida, continua tomando conta, Pai, da vida e da saúde da Carminha, da saúde dos meus amigos, da saúde dos meus irmãos da Vila Elisa e dos meus familiares. No nome santo de Jesus, sê com cada um dos irmãos da Vila Elisa, Pai. Nesse final de ano, que possamos todos nós avaliar o que é que fizemos durante esse ano que passou e prestar atenção no que vem vindo aí agora, o Natal, que fala sobre ou comemora o nascimento daquele que nos salvou, daquele que morreu no nosso lugar. Que possamos nós, a cada dia, testemunhar a ação do Teu Espírito na nossa vida. Pois é assim que Jesus diz em Atos 1:8. Recebereis sobre vós o poder do Espírito Santo e sereis minha testemunha. Obrigado por isso, Deus. Em nome de Jesus. Amém.